Bom dia a todos, meus queridos e minhas queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023 e nós vamos juntos aí dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos na nossa quarta revisão, né? E hoje nós vamos revisar as lições 123. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. E a lição 124, que eu me lembre de que sou um com Deus. Lembrando que o pensamento que vai nos guiar através dessa quarta revisão é: minha mente contém só o que eu penso com Deus, né? Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Então, eu vou voltar aqui rapidinho na 123 e na 124 para fazer apenas um comentário. Você quer colo, meu filho? Oh, meu Deus, chegou o contra-regra. Vem. Aqui, gente, tem jeito. Começou o vídeo, ele vem. Ele vem ajudar. Ele gosta de ajudar. Então, a 124, na 124, a gente diz que eu me lembre de que sou um com Deus, em unidade com todos os meus irmãos e com o meu ser real, né? Na santidade e na paz que duram para sempre. E na 123, ele, apesar de a gente não ter uma oração, tem uma frase, tem o parágrafo 3 aqui, eu gosto muito, né? Ele diz assim, vou dizer no plural, né? Que nós hoje possamos dar graças a Deus por Ele não nos ter abandonado e pelo seu amor permanecer para sempre brilhando sobre nós, para sempre imutável. Damos graças também por sermos imutáveis, pois os filhos que Ele ama são tão imutáveis quanto Ele próprio. Somos gratos por estarmos salvos. Ficamos contentes por termos uma função a ser cumprida na salvação. Somos gratos pelo fato de o nosso valor transcender em muito as parcas dádivas e os julgamentos mesquinhos do ego sobre aquele que Deus estabeleceu como seu filho. Tá bom? Então, muito bem. A gente vai aproveitar essa revisão para poder falar mais da ferida da criança interior, mas antes eu vou ler o texto do livro da Marianne Williamson. O livro é o Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. Estamos no dia 142 e ela diz assim: eu permito que os meus sonhos vivam no dia de hoje. Eu não vou diminuir ou invalidar os meus sonhos no dia de hoje. Ou inventar, né? Deixa eu ver aqui. Ou inventar desculpas para o motivo de eles não estarem acontecendo. Ou para o porquê deles não poderem acontecer. Não importa o quão excessivos eles possam ser aparentemente, né? Mirabolantes aí os meus sonhos, eu permito que eles vivam dentro de mim. Hoje eu não limitarei os meus sonhos. Hoje eu não limitarei os meus sonhos. Eu honro as imagens do meu self mais profundo e as convido a se revelarem a mim o significado da sua mensagem. Às vezes, gente, os nossos sonhos, eles podem conter mensagens muito importantes a respeito das nossas vidas. Eles podem falar do nosso propósito de vida, da razão pela qual nós escolhemos encarnar aqui para essa vida, né? Para ter essa vida, essa experiência de vida em particular. Eu
crio um espaço dentro do templo da minha mente para Deus, o sonhador de tudo na vida, para sonhar os seus sonhos através de mim. E aí vamos nós para a oração. Querido Deus, que eu não seja restringido pela minha mente mortal, porque em você todas as coisas são possíveis, né? Em Deus tudo é possível e para Deus tudo é possível, não é verdade? Que eu não seja limitado pelo pensamento do mundo ou pelas ilusões de tempo e espaço. Que possam os sonhos que você sonha através de mim, que os sonhos que você sonha através de mim possam não ser bloqueados pelos pensamentos de medo. Amém, tá? Então hoje nós temos essa bela lição de revisão, né? Esses períodos de revisão, eles são bastante importantes, né? Você pode aproveitar para assistir os vídeos dos anos anteriores, você pode aproveitar para reler os textos das lições originais, porque sabe, gente, pelo menos na minha prática, à medida em que a gente vai lendo, relendo, lendo e relendo, aí é que a gente vai fixando, né? A cada ano que eu pratico as lições do livro de exercícios, a minha gatinha tá ali embaixo, vocês vão poder ver e o Aslan com certeza já vai lá atrás dela. Aí a cada ano que eu pratico, né? Isso também a gente ouve dos alunos, né? Essa compreensão ela vai se aprofundando, né? Nós vamos alcançando novos níveis de compreensão. Nós vamos alcançando novos níveis de consciência com aparentemente uma mesma prática. Quando eu pego o meu livro original, que não é esse que eu uso aqui quando eu tô com vocês fazendo as lives, por sinal eu queria agradecer a todos pela presença ontem na live, foi muito legal. Queria agradecer especialmente a quem fez as perguntas foram maravilhosas. Eu tive ali uma meia dúzia de perguntas que, nossa senhora, enriqueceram muito, e muito a live. Então, queria agradecer muito. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. A live de ontem foi uma live temática e o tema foi O Roteiro Está Escrito, tá bom? A gente falou um pouco a respeito desse assunto que é muito vasto dentro do ensinamento de um curso em milagres, tá bom? E eu te agradeço também, se você tiver assistido a live e ainda não tiver feito o Pix de R$8 para mim, eu te agradeço. Se for possível para você fazer, o endereço, a minha chave Pix, que é o meu endereço de e-mail, está lá na descrição do vídeo, tá? Aqui no YouTube. Então, o que acontece? Nós vamos alcançando níveis mais profundos de compreensão, né? Lembrando que nós com esse trabalho estamos buscando alcançar uma mente de quinta dimensão, né? Nós vivemos num mundo de terceira dimensão, com uma mente de terceira dimensão, e nós estamos buscando transformar essa mente. De que forma? Pedindo pela correção dela ao Divino Espírito Santo, pedindo pela expiação, através da lembrança de que nós e Deus somos um, e de que nós sim somos um, nós, os nossos irmãos, somos um. Olha, agora tá dando para ver direitinho que a mancha no bumbum dele é de coração. Estão vendo? Estão vendo o coração? Olha só, tá dando para ver perfeitamente que a mancha é em formato de coração. Não é bizarro? É um coração, gente. Tem horas que o pelo dele tá arrumado de um jeito que fica o coração perfeito. Eu acho muito lindo, muito incrível isso. Né? Pra vocês verem que ele é todo branquinho, com a cabecinha cor de doce de leite e o rabinho rajado de doce de leite, né? E as patinhas também, né? Esse gato é muito bonito. Enfim, e a gatinha toda preta, ela já tá com pelo brilhoso, ela já tá parecendo um veludinho, gente. Uma coisa linda, toda preta, não tem nada branco. Só o dentinho da bichinha que é branco, daqui a pouco ela vai aparecer aí. Enfim, para vocês que não são amantes de gatos, eu peço perdão. Mas eu realmente, como vocês já devem ter percebido, eu sou completamente gateira, gatófila, e são meus filhos, né? Enfim.
Então, meus queridos, é isso. Leia novamente os textos, consulte as suas anotações de 2021, de 2022. Se aprofunde, aproveite esse momento das revisões para você se voltar mais para um aprofundamento das lições, tá bom? Bom, o que eu separei pra gente fazer hoje, eu vou ver se eu consigo fazer isso ao longo das próximas lições de revisão, é a gente se voltar um pouco mais pro trabalho da ferida da humilhação, seguindo aqui com a leitura do livro da Alice Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais do Ser Humano. Estamos na terceira ferida, que é a ferida da humilhação, tá? Então eu vou começar a ler aqui um texto e a gente vai... E a gente vai depois falar um pouco do assunto, tá? Então, ela vai falar assim: algumas pessoas, ela tá falando das pessoas do caráter masoquista, que em teoria é a estrutura de caráter que tem a ferida da humilhação como a sua ferida predominante, tá bom? Então, quando a gente falar aqui de masoquista, de caráter masoquista, a gente está falando da estrutura de caráter no qual essa ferida foi mais intensa, tá? Formou essa estrutura de caráter aqui com essas características. Algumas pessoas me confidenciaram a vergonha que sentiam na adolescência quando desejavam coisas caras, enquanto a sua mãe se privava do essencial. Elas não ousavam falar desses desejos, principalmente com a mãe. Em geral, o caráter masoquista chega ao ponto de perder contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe, né? Aqui no Brasil isso é especialmente verdadeiro, porque as mães brasileiras, como a gente tem uma herança aí muito portuguesa, né? As mães brasileiras, elas criam os filhos muito se utilizando do sentimento de culpa, né? E dessa coisa de que estão se sacrificando pela família, de que estão se martirizando, de que ninguém as reconhece, de que ninguém as vê, de que ninguém as enxerga. Sim, isso tudo pode ser verdadeiro. Mas se isso está acontecendo com você e você é mãe, né? A minha sugestão para você é que você comece a parar de se abandonar, né? É que você comece a se ver, a se reconhecer, a se perceber, a se dar atenção, a se priorizar. E aí você vai ver que a sua família vai acompanhar. No início isso é um pouco difícil, porque as dinâmicas familiares, elas estão, em certa medida, um pouco solidificadas, né? Então, claro que se você tem uma pessoa que se sacrifica por todo mundo, aquelas pessoas, no caso os filhos e o marido, aí a gente está falando da mãe, né? Lembrando aqui que na teoria da Alice Bourbeau, a pessoa que vai trazer, em sua maioria, a ferida da humilhação para a criança vai ser a mãe, né? Ou alguém que faça essa função materna, né? Então, assim, em certa medida, isso traz uma comodidade, entre aspas, para aqueles que estão do lado de fora se beneficiando. Mas eu lembro a vocês todos que o preço que a gente paga é muito caro, né? O preço, lembre-se sempre disso. E isso é especial, especialmente para os homens, isso que eu vou falar agora. Porque como as mulheres, elas têm, de uma forma geral, não estou dizendo que isso é 100% verdade o tempo todo, ou melhor, que eu não estou dizendo que isso seja verdade em 100% do tempo, em 100% dos casos, mas em sua maioria, quem vai fazer esse papel de que está se sacrificando é a mãe, né? E o pai, entre aspas, ele é aquele que vai ter uma vida mais fácil, pelo menos dentro do lar. Então, uma dica que eu dou para os homens que me assistem, e eu sei que eu tenho alguns, né? Alguns alunos, não são a maioria, mas eu sei que eu tenho rapazes aqui, né? A dica que eu dou é: lembre-se daquela frase daquele grande economista, que eu não me lembro do nome dele, que ele até ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E ele tem uma frase que eu adoro, que eu aprendi quando eu fui estudar economia, né? Eu fui fazer pós e fui estudar economia na pós. Não existe almoço grátis, né? Então, se tem alguém que está dizendo que está se sacrificando por você, e esse é um movimento do ego,
tá? Esse é um movimento do ego. Estamos falando agora do ego de Um Curso em Milagres. Lembre-se de que você está pagando um preço muito alto por esse sacrifício. Não existe almoço grátis. Então, o ideal é que cada um faça por si. Né? Quando uma pessoa vier dizer, eu me sacrifiquei por você, não, então vamos parar agora. Não quero mais que você se sacrifique por mim, muito obrigada. Eu não quero mais, né? Enfim, e se você é mãe, se você está nessa situação e é mãe, a minha sugestão para você é que pense que você em algum momento desejou colocar seus filhos no mundo. Então, as ações que você vai precisar ter como mãe para criar bem os seus filhos, para dar um conforto emocional para os seus filhos e um conforto material junto com o pai deles, em algum nível elas foram uma escolha sua, né? Mesmo que você diga assim para mim, mas Jaque, eu não queria esse filho, mas no momento em que você não interrompeu a gravidez, então você assumiu o custo de que essa vida tivesse vindo para sua vida, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que é muito fácil, porque eu não tenho filho, né? Então é muito fácil de perceber. O gato que tá ali atrás, né? Aslan, olha pra gente. É, lindão da mãe. Eu gasto uma quantia de dinheiro X por mês para alimentar meus 4 gatos, né? E ainda alimento uma gatinha na rua. Então eu gasto um dinheiro X. Na semana passada eu fui ao pet shop, comprei um monte de remedinho de pulga, remedinho de verme, gastei uma quantia de dinheiro X, né? A Shakti, que é a pretinha, daqui a pouco ela vai ficar mais velha e eu vou levar ela para castrar. E eu vou gastar uma quantidade de dinheiro X para castrar a Shakti, né? E isso é uma escolha minha. Então vocês me imaginem eu dizendo para eles que eu estou me sacrificando e me acabando para cuidar deles. Não, essa é a minha escolha, né? Ninguém me obrigou a tirar 4 animais da rua, né? Já contei para vocês que meus animais foram todos tirados da rua. E eu ainda teria hoje uma 5ª gatinha, que aí provavelmente não teria nem o Aslan, né? Mas eu tive uma gatinha que em 2020, na pandemia, infelizmente ela fugiu e não conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Ela estava recém-castrada, né? E ela forçou uma janela e fugiu e não conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Enfim, o que me trouxe bastante dor, né? Mas enfim, abençoei a gatinha e sinto que ela tá bem. Ela foi encontrada por alguma outra família que queria ter uma gatinha, né? Então isso é tão absurdo quanto, né? Eu tomei uma decisão, você tomou uma decisão de construir uma família, de ter seus filhos, né? Existem custos. Existe um custo para você ter um filho, um custo emocional, um custo financeiro, um custo psicológico, um custo mental, e existe um custo também para a decisão de não ter filhos. Quando você decide que não vai ter filhos, você está pagando um preço também. Concordam comigo? Né? Ter filhos traz muitas alegrias, né? Então, quando a gente decide que não vai ter filhos, a gente está pagando um preço também, um preço emocional, tá? Então, lembrem-se, não existe almoço grátis. Não existe. Essa frase foi dita por um economista, mas poderia ter saído da boca de Freud. Ela é perfeita, tá? Aí ela diz assim... Peraí. Aqui. O masoquista costuma ser hipersensível, qualquer coisa o afeta. Por isso ele faz de tudo para não magoar os outros. Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sente infeliz, ele se julga culpado, né? Tem muito essa coisa da empatia, né? Então o outro tá se sentindo mal, ele começa a se sentir mal junto. Acha que deveria ou não deveria ter dito ou feito alguma coisa. Não compreende que ao se manter focado nas necessidades dos outros, ele não escuta as suas próprias. Isso aqui é muito importante, é muito importante. E isso aqui a gente corrige com a prática da meditação. Nós vivemos numa sociedade que nos ensina ao tempo todo
que nós fiquemos o tempo todo focados do lado de fora. Isso é especialmente verdade para as mulheres. Então, quando eu tô focado nas necessidades fora, quando eu tô focado nas necessidades do outro, eu não tô me escutando. Eu não tô vivendo a minha própria vida. Eu não tô tendo a percepção das minhas próprias necessidades, né? Hoje, enquanto eu tava assistindo, eu tava tomando café da manhã, eu tava ouvindo uma aula de mentoria que eu faço, né? E aí a aluna perguntou para ele assim, falou assim, como é que eu convenço uma amiga minha que se ela está se relacionando com um homem casado, esse homem não é um homem de valor? Como é que eu faço para convencer ela? Eu não consigo convencer essa minha amiga. Ela diz que ele é um homem ótimo, mas ele é casado, ele trai a mulher com ela. Sabe o que o mentor disse? Gente, foi muito engraçado. Ele falou assim, o que eu acho é que você precisa cuidar da sua vida. Deixa a sua amiga se relacionar com quem ela quiser. Porque quando você está preocupada com o fato de que a sua amiga está se relacionando com um homem casado, está muito claro para mim que você está deixando de viver a sua vida e deixando de se preocupar com o seu próprio relacionamento. E eu fiquei assim, eu falei, hã? E é muito óbvio isso, né? Assim, pra gente que tá numa caminhada aqui, isso é muito óbvio. Mas eu mesmo, eu tenho que admitir pra vocês, eu nunca imaginei que essa resposta fosse sair, essa seria a resposta dele. Nunca imaginei, mas ele tá perfeito. E ele tá falando exatamente disso aqui. A gente tá o tempo inteiro querendo viver a vida do outro porque a gente quer se esquecer da nossa vida, né? Então eu tenho aqui um escritório com um monte de coisa pra eu arrumar à minha volta, mas eu tô me preocupando que a casa da minha vizinha tá bagunçada. Mas peraí, eu já arrumei o meu escritório? Eu já arrumei a minha cama? Eu já arrumei o meu relacionamento amoroso? Né? Então isso é bem dessa ferida aqui, tá? Ele não compreende que, ao se manter focado nas necessidades dos outros, não escuta as suas próprias. Dos 5 tipos de personalidade, né, o masoquista é o que menos ouve as suas necessidades, embora quase sempre tenha consciência do que quer. Ele sofre com isso, o que contribui para alimentar a sua ferida de humilhação e a sua máscara de masoquista. Claro, porque isso é uma persona, né, uma máscara, né, do ego. É um conjunto de estruturas de defesa do ego para se defender da verdade. Que verdade? Do que eu sou, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Da minha identidade real. É a minha maneira de eu ficar aqui saltitando no holograma. Lembram da frase da esposa do Dr. Kenneth, da Gloria Wapnick? Então, é a maneira como eu fico saltitando no holograma, é nessa estrutura de caráter aqui, ou em outras, tá? Ele faz de tudo para se mostrar útil. É uma maneira de esconder a sua ferida e ter a ilusão de que não sofre de humilhação. Então, vamos pegar essa frase aqui. Eu quero esconder a minha ferida e quero ter a ilusão de que não sofro de humilhação. Não, nós não queremos mais. Nós estamos aqui nesse trabalho. Nós estamos aqui imbuídos do propósito de olharmos para as nossas feridas com honestidade. Então, todos nós sofremos da ferida de humilhação em maior ou menor grau. Quanto mais você se identificar com isso aqui que eu estou lendo, tanto mais a ferida de humilhação é importante na sua estrutura de caráter, tá? E vamos fazer uma leitura de Um Curso em Milagres dessa expressão, estrutura de caráter, que seria o conjunto das defesas do meu ego, aí o ego de Um Curso em Milagres, para eu estar no mundo, saltitando aqui no holograma, tá?
O masoquista costuma ter a capacidade de fazer os outros rirem. Ele é muito expressivo e engraçado contando histórias e se coloca como alvo do riso das pessoas. Vem, meu filho, vem. Mas desceu, agora quer voltar. Vem. Vem. Ah, achar que te deitou ali, ó. Já tá bonitinha. Vem cá. Fica querendo subir. E enquanto não sobe, fica aqui me perturbando, né? Dá oi pras pessoas, dá bom dia. Fala bom dia, pessoas. Tudo bem? Hoje, definitivamente, vocês viram que eu tenho uma mancha de coração no meu bumbum. Muito bem. Então, ele se coloca como alvo do riso das pessoas. É uma maneira inconsciente de se humilhar e de se rebaixar. Olha aí, a gente vendo aí o que está por trás de certos tipos de senso de humor, né? Então verifique se no seu senso de humor você se humilha e se rebaixa, né? Em alguma medida todos nós fazemos isso, né? Assim, talvez ninguém adivinhe que sob as palavras que despertam as risadas se esconde o medo da vergonha. Lembrando, né, que o sentimento primordial dessa ferida aí de humilhação é o sentimento da vergonha, não é? Quando alguém vem e humilha a gente sente uma vergonha profunda, né? Às vezes a pessoa nem tá humilhando, né? Eu me lembro muito disso acontecendo na minha infância. Às vezes a pessoa não estava me humilhando, mas a pessoa fazia um comentário e a minha vergonha já era tão grande enquanto criança, que é a história da vergonha tóxica que a gente leu do livro do John Bradshaw, né, que nos apoia nesse trabalho. E a vergonha tóxica, ela era tão grande, tão grande, tão grande na minha infância, que eu às vezes com um comentário inocente de uma pessoa eu já me sentia muito envergonhada, muito humilhada, tá? Ok. A menor crítica feita a seu respeito o faz se sentir degradado. Além disso, ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. Ele se vê muito menor e menos importante do que é na realidade. Esse é o lado bom, né? Quando você começa a crescer e a se permitir esse crescimento, você vê que você tem muito mais para oferecer do que você achava que tinha, tá? Você começa meio que a se ver num tamanho mais realista, né? É o contrário do narcisista. O narcisista, ele se acha o máximo e ele não é nada, né? Ele tem um autoengrandecimento que é surreal. Você não entende de onde vem aquela falsa autoestima. O masoquista não. O masoquista, ele se acha um nada. E aí, quando ele vai se curando, quando ele vai vendo quem ele é mesmo, quando ele vai se abrindo para se olhar realmente, verdadeiramente para si, ele vê que realmente ele é muito mais do que ele achava, tá? Para ele é inconcebível que os outros o considerem uma pessoa especial e importante. Aqui lembrando que o especial não tem nada a ver com o especialismo de Husserl, tá? Observei que o diminutivo está muito presente no seu vocabulário. Ele dirá coisas como: você tem um minutinho para mim? Posso dar uma sugestãozinha? A sua letra é miúda, assim como seus passos. Ele gosta de carros pequenos, casas pequenas, objetos pequenos, pouca comida, etc. Se você se reconhece na descrição do masoquista e não tem consciência de falar dessa maneira, sugiro que peça aos amigos que o observem e escutem. Em geral, nós somos os últimos a nos conhecer de verdade. Quando o masoquista usa o termo grande, entre aspas, é na verdade para se rebaixar e se humilhar. Se ele se sujar comendo, por exemplo, ele dirá ou pensará: que grande porco sou eu. Certo dia, numa reunião social, eu estava na companhia de uma senhora do tipo masoquista, que estava muito bem vestida e usava joias deslumbrantes. Elogiei-a e ela me respondeu: pareço uma grande milionária, você não acha? Mas eu só pareço, né? E é como é difícil pra gente, né, aceitar elogio, né? Como é difícil pra gente aceitar elogio, né? Ontem eu fui pra academia e aí cheguei lá e encontrei com uma colega minha
que eu normalmente encontro com ela e o marido dela malhando aos domingos, né? E eu acho ela linda, eu sempre achei. Ela é uma mulher muito bonita. E aí ela tava usando uma calça de camuflagem e uma jaqueta da Adidas. Ela tava super bonita. Aí eu cumprimentei ela, falei: "E aí, como você tá? Bonita como sempre, charmosa como sempre". Aí ela olhou pra mim e falou assim: "Ai, nossa, mas essa minha calça é tão velha, nada a ver. Sei lá, tem 20 anos que eu tenho essa calça". E eu vi assim que ela meio que tava se justificando, né? Porque o meu elogio foi sincero. E aí eu falei: "Ah, mas não tem problema ser velha, né? Sinaliza que você tem bom gosto, que é uma coisa de bom gosto". Aí me despedi e fui embora. Falei com ela já na hora que eu tava saindo, né? E como isso é verdadeiro, né? Como nós temos dificuldade em aceitar os elogios sinceros dos outros. Quando é um elogio falso, a gente normalmente aceita, né? Mas quando você vê que é uma energia sincera e que a pessoa está enxergando uma beleza, uma qualidade em você, a qual talvez você tenha dificuldade de enxergar, como é difícil pra gente receber, né? Como é difícil pra gente receber o amor dos outros, né? As críticas a gente recebe bem e se defende. Já perceberam isso? A gente se defende bem. Receber o amor das pessoas é difícil. Primeiro a gente tem que aprender a receber o amor de Deus e depois a receber o nosso próprio amor. Para então nós podemos nos tornar capazes de recebermos o amor do outro, né? O indivíduo que sofre de humilhação é sempre levado a se recriminar por tudo e até mesmo a assumir a culpa pelos outros. É a sua maneira de ser uma boa pessoa. Um homem masoquista me contou que quando a sua esposa se sente culpada por alguma coisa, ele se deixa facilmente convencer de que a culpa é dele. Por exemplo, ela lhe dá uma lista de compras e se esquece de anotar um item que é comprado regularmente. Ele volta da loja sem aquele item e é repreendido. E ela pergunta: "Por que você não se lembrou? Você sabe muito bem que compramos isso toda semana". E aí ele se sente culpado e se recrimina. Não compreende que ela o acusa porque se sente culpada. Mas mesmo que ela não tivesse lamentado o próprio esquecimento, ele se odiaria por não ter pensado em comprá-lo e se desculparia. Esse exemplo ilustra fielmente o hábito que o masoquista tende a assumir a culpa e de se recriminar por tudo, até mesmo pelo que não é da sua responsabilidade. Assumir a culpa e se desculpar nunca resolvem nada, pois todas as vezes que esse tipo de situação se repete, ele se culpa novamente. E aí ela traz uma frase que eu acho que é sensacional para todos nós, né? Eu acho que eu ainda não tinha lido isso aqui, e ela diz, essa frase aqui é sensacional, vou pedir para vocês escreverem na agendinha. É importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados. Não podem nos fazer nos sentirmos culpados, pois a culpa só pode vir de dentro de nós. Então o outro só está apertando o nosso botão. O botão é nosso, né? A ferida da humilhação é nossa, né? A pessoa masoquista, em geral, se sente impotente diante dos amigos mais chegados. Quando é repreendida, reação que ela atrai de maneira inconsciente, fica perplexa, não sabendo o que dizer para se defender. Se censura e sofre pela situação. Em seguida, tentará encontrar justificativas e explicações, com a finalidade de fazer as pazes. Julgando-se culpada, acha que é seu dever conciliar as coisas. Todos os 5 tipos de caráter se sentem culpados por razões distintas. O masoquista, por se sentir humilhado com facilidade, é o mais suscetível à culpa. A liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer e quando quer. Quando criança, o masoquista se sentia preso, sobretudo aos pais. Estes o impediam de ter os amigos que ele queria ou de sair à vontade e lhe davam várias tarefas ou responsabilidades em casa, como cuidar das outras crianças. Em geral, o masoquista é induzido a criar obrigações para si mesmo com mais regularidade do que o normal. Quando sente que não há ninguém para refreá-lo, ele explode, vive a vida a fundo, sem limites, e exagera. Come demais, compra demais, cozinha demais, bebe demais,
Faz sexo demais, quer ajudar demais, trabalha demais, gasta demais. Acha que tem coisas demais e fala demais. Quando adota um desses comportamentos, sente vergonha de si mesmo, se sentindo mal com os olhares ou os comentários dos outros. Daí o seu temor de chegar ao seu limite, pois está convencido de que fará coisas vexatórias, tanto no plano sexual quanto no social. Além disso, acha que se cuidar muito de si não será útil aos outros. Se cuidar muito de si não será útil aos outros. Então, o valor dele não está no valor do fato dele existir, não está no valor de existência dele. O valor dele está no que ele faz pelo outro. Então, se ele está fazendo algo pelo outro, ele tem valor. Senão, ele não tem, tá? Isso vem a despertar a humilhação vivida na juventude, quando ele ousava se recusar a cuidar dos outros. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, o seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia a energia, né? Então ele tem um conflito com essa coisa de ser ele mesmo, né? De desagradar as expectativas sociais. Todos nós temos, né? Todas as estruturas de caráter vão ter, mas ele tem um problema um pouco pior, né? E aí essa energia vai se estagnando dentro dele, e ele vai ganhando peso. O maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, inconscientemente, arranja um jeito de não ser livre. Ele acha que fazendo as próprias escolhas não será controlado pelos outros, mas as suas decisões costumam resultar no oposto, ou seja, em mais coerções e obrigações. Vejamos alguns exemplos de como isso acontece. O rapaz se sente na prisão dentro de casa por conta da sua esposa controladora. Arranja então 2 ou 3 empregos extras à noite para escapar disso. Se julga livre, mas na realidade ele não tem mais a liberdade de, por exemplo, se divertir e curtir o filho. A moça está solteira e, para se sentir livre, compra a própria casa. E não terá mais tempo livre para si, pois ficou sobrecarregada com tantas tarefas que a situação exige. O que o masoquista faz para se libertar em determinado domínio o aprisiona em outro. Além disso, ele cria diversas situações em seu cotidiano que o obrigam a fazer coisas que não correspondem às suas necessidades. Outra característica dele é se punir, julgando estar penalizando o outro. Uma mulher me contou que discutia muito com o marido porque ele costumava sair com os amigos e não ficava com ela. Essas discussões terminavam com ela dizendo para ele: se você não está satisfeito, a porta é ali. Ele rapidamente pegava o paletó e saía. E lá estava a mulher sozinha de novo. Então ela brigava porque ele saía. Mas aí, como ela brigava, ele não tinha vontade de ficar em casa. Então ele saía, ia embora e ela ficava sozinha de novo. É isso que ela está falando. Julgando puni-lo, ela punia a si mesma, permanecendo sozinha em casa, enquanto o marido, feliz da vida, ia para a rua. Eis um bom método de alimentar a sua parte masoquista. O masoquista também tem o dom de se castigar antes mesmo que o outro faça. Isso acontece principalmente quando ele tem vergonha de alguma coisa ou tem medo de ter vergonha perante outra pessoa. Ele tem tanta dificuldade em se proporcionar prazer que, quando se diverte em determinada atividade ou na companhia de alguém, se culpa por estar feliz demais. O masoquista faz tudo o que pode para que as pessoas não achem que ele desfruta das coisas boas. Quanto mais se acusa de ser assim, mais o seu corpo ganha peso. Então, gente, se você aqui estiver sofrendo com questões de excesso de peso, prestem bem atenção nessas dinâmicas que ela está descrevendo, tá? É bem legal isso aqui. Certo dia, uma jovem mãe me confessou: acho que sempre dou um jeito de não ter tempo de não me proporcionar prazer ou de não sentir prazer no que faço. Ela acrescentou que à noite, quando o marido e os filhos veem um programa de TV, ela para um pouco ao lado deles e presta atenção. Quando gosta do programa, fica de pé assistindo,
Não se permite nem se sentar, pois, segundo ela, ficaria com preguiça. E isso não faria dela uma boa mãe. O senso de dever é muito importante para as pessoas masoquistas. Muitas vezes o masoquista é um intermediário entre outras duas pessoas. Ele serve de amortecedor, o que é uma razão para criar uma boa camada protetora para si. A mãe masoquista intervirá, por exemplo, nas questões entre o pai ou o professor e as crianças, em vez de lhes ensinar a assumir suas responsabilidades. No trabalho, o masoquista escolhe um cargo em que se vê obrigado a intervir para conciliar tudo e deixar todos satisfeitos. Sem assumir um papel assim, ele sentiria vergonha de não fazer nada pela felicidade dos outros. É possível ver no corpo do masoquista o quanto ele está sobrecarregado. Ele sente dores na coluna e nos ombros arqueados. Podemos também perceber em seu corpo em que momento ele não consegue mais lidar com determinada situação. Temos a impressão de que a sua pele está repuxada ao máximo, de que não há mais espaço, de que ele está comprimido. Se isso acontece com você, o seu corpo está tentando lhe dizer que está mais do que na hora, de que você comece a cuidar da sua ferida de humilhação, pois você não consegue mais suportar a situação. Ao contrário do que se poderia pensar, a aparência é importante para as pessoas masoquistas. Basta ver a forma como algumas se vestem. Bom, aí ele vai falar aqui de partes que não... O masoquista tem o dom de atrair para si situações capazes de humilhá-lo. Exemplos. A mulher arranja um homem que não sabe se comportar em público quando bebe muito. A mulher arranja um parceiro que flerta com outras mulheres na sua frente. O homem arranja uma companheira mal educada, sobretudo diante dos seus colegas de trabalho. O homem e a mulher têm o dom de sujar suas roupas quando se alimentam em público. O homem passa um período desempregado e quando vai dar entrada no pedido do seguro-desemprego, nota que um ex-colega ou conhecido o vê entrar na fila e então ele tenta se esconder. Né? Ela está falando aqui que se a gente tem uma ferida de humilhação muito forte, então nós vamos inconscientemente arranjar formas de nos colocarmos em situações sociais nas quais nós vamos nos ver humilhados diante dos outros. Tá? Só os indivíduos que sofrem da ferida de humilhação vivem as situações descritas nos exemplos anteriores dessa maneira. Uma outra pessoa poderia, na mesma circunstância, se sentir rejeitada, abandonada, traída ou injustiçada. E aí ela fala algo que é muito importante. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim a sua reação ao que você vive, por causa das suas feridas não curadas. Vou repetir. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim a sua reação ao que você vive, por causa das suas feridas não curadas. Tá? Então, ela vai continuar aqui, eu não vou continuar a ler, né? Mas ela vai continuar aqui falando de que forma essa ferida ela vai aparecer nas nossas vidas, né? E eu imagino que só com essa leiturazinha de hoje vocês já devem ter se identificado com muita coisa, né? O livro o PDF tá no canal no Telegram, então eu peço que vocês leiam, né, esse capítulo da ferida da humilhação, né? E aí é legal, talvez, né, me ocorreu isso agora, talvez fazer umas listas de situações nas quais você passou por situações em que você se sentiu humilhado, né? Agora tá me vindo uma série de situações que eu passei na minha vida, aqui com essa coisa que ela falou das circunstâncias sociais, onde eu não revivi a ferida da humilhação, mas eu revivi outras feridas, né? Acho que são mais importantes na minha vida, né? A humilhação não é uma delas. Mas tem muita coisa. Nossa Senhora, essa coisa de você se concentrar no outro, né? Querer ajudar, querer cuidar o tempo todo, querer atender as expectativas do outro, enfim.
Então, a gente começa, né, através dessas leituras, a jogar luz aí sobre a história, né? E fazer as listas é bom, né? Fazer as listas traz todo esse lixo mental para a superfície, né? Se de repente você tiver um amigo ou uma amiga que esteja fazendo também a jornada de cura da criança interior com você, você pode compartilhar, vocês podem compartilhar num ambiente de confiança mútua, né? Obviamente que ambos vão ter que fazer um acordo aí um com o outro de confidencialidade, né? Porque nós estamos aqui mexendo nos recônditos mais íntimos da nossa psique, né? Se você tiver um bom psicoterapeuta, então é melhor ainda, né? Que você compartilhe tudo isso com ele, né? Aí você tem sim garantidamente um ambiente de segurança, né? Porque o seu profissional está trabalhando com você dentro de um contrato de sigilo. O que você fala fica, né? Mesmo que ele vá levar para uma supervisão clínica, como acontece na psicanálise, você não será identificado, né? Então é legal fazer as listas, né? Talvez fazer a lista de situações nas quais você apareceu uma situação na sua vida aparentemente do nada, claro que foi o seu inconsciente que criou, mas que colocou você numa situação de você se sentir humilhado, né? Por exemplo, você foi num jantar muito elegante e então você entornou o molho de tomate da massa lá na sua roupa, né? E aí, com os olhares dos outros convidados, você se sentiu humilhado. E aí é importante ter em mente o como você se sentiu. Porque você pode ter se sentido rejeitado. Ou ninguém veio te ajudar e você se sentiu abandonado. Então isso é importante para você ver que ferida que você tá tratando, que ferida que você tá curando ali, tá? Então, gente, e outra coisa importante, né? Se você tiver alguma situação de humilhação muito grande, né? Eu acho que eu já pedi para vocês fazerem esse exercício, mas esse exercício a gente pode fazer repetidas vezes, né? Hoje de manhã cedo, enquanto eu estava meditando, eu fiz uma meditação de criança interior, né? Dessas que eu peço a vocês para fazerem, né? De ir lá, me visualizar lá no momento mais difícil e tal. E acabou que o momento que me veio foi um momento dentro da barriga da minha mãe, né? E, e isso é legal, vai lá, leva o seu amor, leva o seu carinho, leva o seu consolo. Vai lá cuidar dessa criança humilhada. Vai lá dizer para essa criança que tá tudo bem. Vai lá liberar, enviar para a luz esse sentimento de vergonha tóxica. Vai lá dizer para sua criança que ela não tem que se envergonhar de nada, que ela é boa o bastante, que ela é boa exatamente do jeito que ela é, né? À medida em que a gente vai se curando, a gente vai descobrindo que a nossa beleza está justamente em nós sermos quem somos, né? Que você, eu já falei disso, mas vou repetir, que nós, com as nossas idiosincrasias, aí é que tá, é nelas que tá a nossa beleza, né? Então, a gente não é igual a ninguém, a gente não é, por isso que eu aconselho a você fortemente a que você não tente copiar ninguém, não tente ser ninguém, seja quem você é. Se as pessoas gostarem de você, tudo bem, e se as pessoas não gostarem de você, tudo bem também. Porque as pessoas que não gostarem de você, elas não são para estar na sua vida. Se você não puder ser quem você é ao lado das pessoas, então que bom que essas pessoas vão embora, sabe? Que bom que essas pessoas vão embora, porque não era para essas pessoas ficarem na sua vida de forma nenhuma, sabe? Não era. Não era, a pessoa não gosta de você do jeito que você é, a pessoa tá sempre te criticando, a pessoa tá sempre dizendo que você deveria ter feito ou não deveria ter feito, sabe? A pessoa não curte você. Então que bom, ela partiu, beleza. Beleza. E isso é válido para todo mundo, gente. É válido para os amigos, é válido para os companheiros, né? Às vezes você tá fazendo o seu melhor, né? E vem uma pessoa e te critica, né? Hoje eu vejo isso da seguinte forma, se isso acontece comigo.
Se eu tô fazendo o meu melhor, né? E eu sei se eu tô fazendo o meu melhor, porque eu tô dentro de mim. Se eu tô fazendo o meu melhor, eu abençoo essa pessoa, que ela siga em frente. E se eu não tô fazendo o meu melhor e eu sinto que aquela crítica vem com uma boa energia pra mim, uma energia de construção, uma energia de crescimento, uma gentileza, né? Então eu vou acatar e vou ver de que forma eu posso melhorar aquilo, né? Mas assim, é por isso que eu digo pra vocês, sabe, gente? É, eu criei esse canal e eu comecei a ensinar essas aulas, a dar essas aulas, e eu sei que nem todo mundo vai gostar do meu jeito de ensinar, né? Nem todo mundo vai gostar dos vídeos longos, né? Nem todo mundo vai gostar de lives de 3 horas. E tudo bem. Mas eu não posso trair a mim mesma e deixar de ser quem eu sou, né? Esse é o meu jeito de ser. Esse é o meu jeito de ver um curso em milagres. Esse é o meu jeito de entender a função de um curso em milagres nas nossas vidas, tá? Para mim, a função de um curso em milagres é trazer uma cura emocional profunda pra gente, tá? A partir de uma via que é espiritual, a partir de um contato com um ser que já tinha curado as feridas dele e que veio nos ensinar como curar as nossas, né? Veio nos ensinar como ver a vida, veio nos ensinar a ver a vida como todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Então, eu em alguma medida eu desenvolvi essas feridas em função das escolhas que eu fiz no passado, tanto nessa minha vida atual quanto nas minhas vidas passadas, né? Essas feridas, essas 5 grandes feridas emocionais, que são, na verdade, os reflexos da ferida original de crença na separação de Deus, essas feridas, elas se tornaram a minha forma de estar no mundo. Só que quando eu estou no mundo, no meu ferimento, eu não sou uma pessoa bacana. Em primeiro lugar, eu não sou uma pessoa bacana para mim, mas eu também não sou uma pessoa bacana para os outros. Eu não sou uma força de crescimento e uma força de contribuição na vida dos outros. E quanto mais eu me trabalho, eu olho para mim, eu vou na minha terapia, eu faço a minha meditação, eu peço ajuda para as pessoas de confiança me verem, me darem feedback, mais eu posso ajudar o outro. Porque eu vou falar a partir de um espaço dentro de mim onde eu já experimentei a cura. Onde experimentar a cura já foi possível. E a cura das curas é você se ver como bom o suficiente, como digno de ser amado, como merecedor de ser amado, como bacana exatamente do jeito que você é. Como diz o Dan Heer do Access Consciousness, sendo você e mudando o mundo. Porque a sua magia, ela está em quem você é. Então, se você deixar de ser quem você verdadeiramente é para agradar o outro, você está atrasando a sua encarnação, você está atrasando a sua vida. Você está optando por ficar empacado na repetição do ferimento. Você está permitindo que o outro na sua vida hoje, ele repita o papel lá da sua infância, das pessoas que infelizmente não puderam te aceitar do jeito que você era, tá? Quando você aceita isso, quando você escolhe isso, quando você se permite ficar nessa situação, você está sendo responsável pela repetição dos abusos na sua vida atual, né? Então hoje o que a gente tem que entender é claro, e vocês já entendem isso porque já estão aqui comigo, né? Já estão estudando um curso em milagres. É que claro que nós vamos buscar melhorar a cada dia que passa. Mas se alguém estiver dizendo pra gente, com as suas atitudes, com as suas palavras, que a gente não vale muito, que a gente não é grande coisa, que não é legal ficar do nosso lado,
Ai, gente, solta essa pessoa, deixa essa pessoa ir embora. Eu não quero aqui comigo um aluno que não goste do meu jeito de explicar. Um aluno que não goste do meu jeito de ser. Eu prefiro que ele vá, que ele siga o caminho dele. Tem professores de um curso em milagres maravilhosos pelo YouTube, com 100 mil inscritos, com 200 mil inscritos, com 300 mil inscritos. Para mim tá maravilhoso. Quem eu quero que fique aqui, nos meus 1000 inscritos, é só aquele que acha que é legal a minha forma de falar, que acha que é legal a minha forma de ensinar, que tem prazer em estar comigo ao vivo numa live, né? E não aquele cara que tá ali pensando, ai, que mulher chata, ai, que vídeo que não acaba. Não, esse pode ir embora, né? Esse pode ir embora porque ele nem me entendeu, ele não conseguiu nem me entender, né? Então, seguramente, eu não sou a professora de Deus que o Espírito Santo deu para ele. Eu não sou a professora de Deus. A gente lembra lá da leitura do livro do Manual dos Professores que você vai encontrar o seu professor de Deus. O seu professor de Deus, ele fala a sua linguagem. Ele te ensina o que você precisa aprender do modo como você precisa aprender, né? Amanhã eu tenho consulta com aquela minha médica que eu falei para vocês, que é uma grande médica, mestra espiritual que eu tenho, né? Eu amo aquela mulher. Eu vou lá e eu fico mega feliz de vê-la. E eu acho que ela fica mega feliz de me ver também, né? Eu acho que eu sou uma grande cliente e discípula para ela. Ela sempre manifesta felicidade quando eu chego lá. Ela não é uma médica para todo mundo, não. Tem gente que vai nela e não vai gostar. Ela é minha médica há 8 anos. Ela cuida de mim junto com a minha outra médica maravilhosa há muito tempo. Por quê? Porque eu gosto do jeito dela. Porque ela fala a minha língua. Então, resumo da mensagem. Se há pessoas na sua vida que hoje estão te humilhando, te envergonhando, te fazendo se sentir culpado, avalie a pertinência desses relacionamentos na sua vida. E se você puder fazer correções, ótimo, maravilhoso. E se não for possível, solta essas pessoas, deixa elas seguirem o caminho delas. Por mais que você ache que você as ame, exercite a virtude do desapego, deixa aí. Você vai ver que um monte de relacionamentos falsos vão se desfazer na sua vida. Abençoe essas pessoas para que elas sigam o caminho delas, né? Que elas sigam o caminho delas. Abençoe elas. A compatibilidade de vocês, das duas uma, ou nunca existiu, ou acabou na medida em que você está elevando a sua frequência. Abençoe. Deixa essas pessoas irem. E veja você, faça um exame de consciência bem forte no dia de hoje, para você ver como você atrai situações de humilhação para sua vida. Talvez até a partir da atração de determinado tipo de relacionamento. Tá bom? Uma boa chave para isso, especialmente para as mulheres, teste, veja como você se sente perto de determinadas pessoas. Como eu tô me sentindo aqui? Eu tô me sentindo bem? Eu tô me sentindo acolhido, acolhida? Você fica. Se não, se você estiver se sentindo mal, pula fora. Não se demore em lugares que não te pertencem, que não são o seu lugar. Não se demore em relacionamentos com pessoas que não estão super afim de você. Como assim super afim de mim? Não tô falando de relacionamento entre casais. Eu tô falando daquele amigo que já não tá mais tão afim de você, que mais nem te procura, que só você liga. E aí você quer ajudar, quer cuidar, quer fazer, quer acontecer para ver se aquela pessoa gosta de você. Você está mendigando amor. Não faça mais isso, né? E isso vai valer para o seu emprego, isso vai valer para o seu relacionamento amoroso, isso vai valer para os seus alunos, né? Isso vai valer para todas as suas relações, né? Vai acontecer algo muito bizarro, se é que já não está acontecendo na sua vida. Algo muito bizarro. Quando você parar de se movimentar em direção a algumas pessoas, elas simplesmente vão desaparecer da sua vida. Por quê?
porque o relacionamento só se mantinha em função do seu esforço. Você estava sempre buscando aquela pessoa, a companhia dela, o amor dela, a amizade dela, a presença dela. Mas aí, o lado bom disso é que você trocou todos esses relacionamentos superficiais do lado de fora por um grande, profundo, seguro e verdadeiro relacionamento com você mesmo, com você mesma e com Deus. E aí essa fonte de amor, essa fonte de autoestima, essa fonte de cuidado, de carinho, essa presença, ela estará com você 24 horas por dia, né? Então, não insista. Deixa que as pessoas vão. Deixa que as pessoas sigam o caminho delas. Outras pessoas maravilhosas seguramente vão aparecer na sua vida, tá bom? Para gostarem de você do jeito que você é. Claro que você tem defeitos, assim como eu. Mas são aqueles defeitos que a outra pessoa pode tolerar, que não incomodam tanto, tá? Então é isso, meus queridos. Essa era a minha mensagem para o dia de hoje. Amanhã a gente continua no livro, tá? Trabalhando essa questão. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.